que nos acompanham pela página do Facebook da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Rosário, de Belmiro Gouveia. É com alegria que me dirijo a todos nesta noite para juntos aprendermos um pouco sobre o tempo pascal que já se avizinha, já está bem próximo a nós. Eu sou o Padre Joel da Pinheiro, vigário paroquial desta paróquia. Quero pedir já no início até mesmo desculpas a vocês, pois embora eu tenha costume de fazer formações, de ministrar alguns cursos, é a primeira vez que eu estou fazendo essa formação online. Então, peço desculpas já de início, caso eu não me saia tão bem como gostaria, tendo em vista, como disse, eu não tenho prática neste sentido, mas vamos tentar. Espero que aqui seja um ambiente propício para crescermos, no conhecimento sobre a beleza deste tempo pascal que estamos para celebrar e que possamos caminhar nesse sentido, crescendo no conhecimento, e o conhecimento obviamente nos levará a vivermos bem o tempo que iremos celebrar. Então, convido a todos para entrarmos neste clima formativo, neste clima de conhecimento, para que a gente possa celebrar bem o tempo pascal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem está com a Sagrada Escritura aí em sua casa, vamos pegá-la para abrir em Isaías, capítulo 53, versículos do 1 ao 12. Isaías 53, versículos do 1 ao 12. Repetindo, Isaías 53, versículos do 1 ao 12. Quem acreditou naquilo que ouvimos, a quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um renovo, como raiz que nasce da terra seca. Não tinha aparência nem beleza para que o olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas, e as nossas dores ele as suportou. E nós achávamos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Por seus ferimentos fomos curados. Todos nós, como ovelhas, estávamos desgarrados, cada um se desviando por seu próprio caminho. O Senhor descarregou sobre ele
a iniquidade de todos nós. Maltratado, ele se submeteu e não abriu a boca. Como o cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha que emudece diante do tosquiador. Ele não abriu a boca. Por um julgamento iníquo foi eliminado. E quem se preocupou com a sua descendência? Foi arrancado da terra dos viventes, ferido de morte por causa do crime do meu povo. Deram-lhe sepultura com os ímpios, com os ricos o seu túmulo. Mas ele jamais cometeu iniquidade, e a mentira nunca esteve em sua boca. Sim, o Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Se entregar sua vida como expiação, ele há de ver uma longa descendência, e a vontade do Senhor triunfará em suas mãos. Pelo empenho da sua vida, ele há de ver a luz, e será saciado em seu conhecimento. E o justo, meu servo, há de justificar a muitos, pois ele mesmo carregará os seus pecados. Por isso, vou partilhar muitos com ele, e com os fortes dividirá os despojos, pois entregou à morte sua própria vida e foi contado entre os criminosos. Ele, porém, estava carregando os pecados de muitos e agora intercede pelos transgressores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de iniciarmos propriamente essa formação, eu quero dizer que, como disse há pouco na introdução, é um momento para que a gente possa crescer juntos, não é? Para que a gente possa aprimorar os nossos conhecimentos e, portanto, se durante esta formação forem surgindo dúvidas, digite aí nas redes sociais, não é, nos comentários as suas dúvidas, que nós iremos, à medida do possível, responder a todas no final deste curso. Então, em surgindo dúvida, querendo colocar alguma coisa, algum comentário, digite aí que nós iremos responder no final deste curso. Vejam, meus irmãos, eu quis iniciar a segunda parte do nosso curso sobre estes tempos tão bonitos da igreja, o tempo quaresmal, que nós já tivemos aquele momento presencial, e agora a segunda parte sobre o tempo pascal. E neste momento eu quis iniciar lendo Isaías, mais precisamente o quarto canto do servo sofredor, porque a este servo sofredor, que é uma figura no sentido do profeta Isaías misteriosa, não se tem tanta clareza de quem seria este servo sofredor, sobre o qual Isaías profere 4 cânticos. Entretanto, os padres da igreja e até mesmo a tradição da igreja, desde o início, identifica este servo a Jesus Cristo. Na leitura eclesial, diríamos assim, o servo sofredor é o próprio Jesus. E vejam que a leitura que se faz de identificação entre Jesus e o servo sofredor se dá justamente no sentido ou em relação à crucificação, ao mistério da cruz, que é central, que é basilar para toda a vida cristã. É a partir do mistério da cruz, e como nós veremos daqui a pouco, mais adiante, nós não falamos do mistério da cruz pensando apenas a dimensão da morte, mas o sentido salvífico da cruz, ou seja, a morte, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, desde os primórdios,
a tradição lê justamente essa leitura de Isaías à luz do mistério pascal de Cristo, à luz da cruz. E eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que este servo, já no versículo 4 se diz: ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores ele suportou. Versículo 12: ele, porém, estava carregando os pecados de muitos e agora intercede pelos transgressores. Versículo 6: o Senhor descarregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Vejam, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é aquilo que se chama de sacrifício vicário. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus é vicário. O que é que isso quer dizer? O que é que esse termo significa? O merecedor da cruz, aquele que deveria passar pela dor e pelo sofrimento, sou eu, é você, somos todos nós. Fomos nós que pecamos, somos nós os merecedores da cruz. Entretanto, Jesus assume essa culpa que é nossa. Paulo vai dizer, ele se fez pecado, ele assumiu a miserabilidade do homem e ofereceu-se livremente por nós. Por isso, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, não é consequência de um erro pessoal de Jesus. Jesus não cometeu nenhum pecado. Jesus é santo porque é Deus e homem. Ele é santo, por isso, pela santidade da pessoa divina que se encarnou, ele não merecia a cruz. Entretanto, ele assumiu as nossas dores. Quando olhamos para a cruz, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer. Esse foi o preço do amor de Deus por nós. Éramos nós que merecíamos morrer. Éramos nós que merecíamos a cruz. Entretanto, a justiça de Deus não se manifestou na condenação. A justiça de Deus não se manifestou na opressão do seu povo. A justiça de Deus não se manifestou no extermínio do seu povo. Não, a justiça de Deus se manifestou na entrega da vida de Jesus Cristo. É a cruz a sentença de Deus. É a cruz onde Deus triunfa sobre o pecado e a morte. Quando Deus, no Filho, encarnado em Jesus Cristo, se oferece, Ele está justamente, meus irmãos, nos mostrando que o ódio, que a morte, que o extermínio, que a dor não tem a palavra final. Quando o Filho se entrega, quando Jesus de Nazaré sofre até as últimas consequências, fazendo a vontade do Pai, e na cruz, em vez de dizer, Pai, condena-os, diz, Pai, perdoa-os, ele está justamente inaugurando o novo modo da justiça de Deus, que se manifesta não em oposição à misericórdia, pois Deus, melhor dizendo, em Jesus, nos julga salvando e nos salva julgando. Na cruz, triunfou a misericórdia de Deus, triunfou o amor de Deus, triunfou, portanto, a vitória da vida sobre a palavra da dor, da morte e da desgraça. Ao nos conceder o seu perdão, ao se oferecer por nós, então se manifestou a justiça salvadora, misericordiosa e amorosa do nosso Deus. Mas vejam, o primeiro elemento que eu quero chamar a atenção de vocês é esse. Éramos nós os merecedores da cruz. Entretanto, por nós e para nossa salvação,
Jesus, o servo sofredor, se entregou para nos conceder a vida que nós não poderíamos alcançar por nós mesmos, que nós, por nossas forças, não seríamos capazes de granjear. Foi necessário que Deus se fizesse homem para que, assumindo a nossa condição, nos concedesse aquilo que nós não poderíamos alcançar por nossa natureza. Os padres da Igreja chamam isso de divino comércio. Divino comércio. E Santo Agostinho vai falar disso de um modo tão bonito. Vejam, nós oferecemos a Deus a nossa natureza. Nós oferecemos a Deus a nossa humanidade. E Deus nos ofereceu a sua divindade. Pela natureza de Deus, Ele é imortal. Pelo fato de ser Deus, Ele é imortal. Quando assume a nossa humanidade, Ele agora se torna passível da morte. Entretanto, o homem, por sua natureza, é mortal. O homem, por sua natureza, é frágil, é caduco, é claudicante. Por isso, Deus nos concede a sua imortalidade. E aí se dá esse encontro do divino com o humano. E neste encontro, Ele nos concede aquilo que nós jamais conseguiríamos alcançar, que é a glória do céu, que é a salvação, que é a participação na sua divindade. Somente um Deus extremamente amoroso e misericordioso poderia fazer isso por nós e para nós. Vejam, meus irmãos, dizendo todos estes elementos, eu quero sempre apontar para vocês a cruz. É ela que tem que estar no nosso horizonte, é ela que tem que estar diante dos nossos olhos. Na cruz se manifesta toda esta grandiosidade do amor de Deus, do mistério de Deus em Jesus Cristo. Um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção é a obediência. A obediência do servo. Versículo 7. Maltratado, ele se submeteu e não abriu a boca. Como cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha que emudece diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Por um julgamento iníquo foi eliminado. Foi arrancado da terra dos viventes, ferido de morte por causa do crime do meu povo. Então vejam, ele não abriu a boca. O profeta repete esta frase, ele não abriu a boca. E aí, como não pensar a oração de Jesus naquele momento crucial, naquele momento doloroso? Como não lembrar quando no Horto das Oliveiras ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Entretanto, que seja feita a tua vontade. Vejam, meus irmãos, aqui nós vemos muito claramente a dor da natureza humana. Vejam, nós não estamos prontos para o sofrimento. Se possível, afasta de mim esse cálice. Nós queremos sempre o bem, nós queremos sempre a coisa boa, como a gente costuma dizer. Então a humanidade grita, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí nós entendemos a obediência desse servo. Por mais que me doa, Pai, por mais que humanamente eu me sinta fraco, que seja feita a tua vontade. Quando nós aprendemos a obediência, nós aprendemos a oração perfeita. A obediência é a oração perfeita do cristão. É quando nós somos capazes de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É quando nós somos capazes de compreender que, embora a nossa humanidade seja frágil, nós devemos caminhar em união com o projeto salvador de Deus. E por isso, a humanidade de Jesus, quando diante deste momento se submete à vontade do Pai,
também ela deseja a salvação. Também ela se une à natureza divina e ambas as naturezas querem a salvação do homem, a salvação da humanidade. Somente pela obediência é que nós conseguimos justamente fazer essa experiência com o nosso Deus, essa experiência de sermos fiéis ao projeto salvador, ao projeto dele para a humanidade. E um terceiro ponto e último que eu quero chamar a atenção é para o modo doloroso como o profeta Isaías apresenta o servo. Versículo 2: não tinha aparência nem beleza para que o olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Vejam, meus irmãos, como o sofrimento desfigura a humanidade, como o pecado desfigura a humanidade. O sofrimento sobre o qual, ou melhor, o sofrimento que recaiu sobre o servo, que é fruto da iniquidade do povo, que é fruto do pecado do povo, o desfigurou. A cruz, a desfiguração da cruz, a desfiguração da humanidade é sempre consequência da recusa de Deus. Somente na cruz, por meio da qual Jesus nos concedeu a sua salvação, é que o homem recobrou a sua beleza, é que o homem foi restaurado, é que o homem foi reinserido na sua beleza original. Por isso a cruz é para nós não um sinal da derrota, mas é justamente um sinal da salvação de Deus, por meio do qual Ele nos concedeu a beleza que nós havíamos perdido. Ele nos concedeu a graça que o pecado nos privou. Por isso, até mesmo na celebração dos sacramentos, e particularmente na Santa Missa, nós sempre estamos celebrando o mistério pascal. É sempre um retorno à cruz, porque é justamente nesse evento central que se dá de novo a graça, que se encontra de novo a salvação da humanidade. Se o pecado nos desfigurou, aquele que assumiu as nossas dores, por suas feridas, nós fomos curados. Vai dizer tão bonito o profeta Isaías: nas suas chagas nós fomos curados. Se o pecado nos desfigurou, a graça de Deus nos devolveu aquela beleza que nós havíamos perdido. Se na feiura da cruz nós o vimos sofredor, desprezado, também nela o homem recobrou a beleza que havia perdido. Dito tudo isto, meus irmãos, fazendo esta introdução a partir da leitura do servo sofredor e associando ao mistério da cruz do Senhor, pensando o servo sofredor à luz da tradição como sendo concretizado em Jesus, nós devemos ter claro isso. Primeiro, que Jesus se entregou por nós. A cruz era para nós. Fomos nós que pecamos. Ele, santo, ele não merecia a cruz, mas se entregou por nós. Aí o tema do sacrifício vicário. Segundo ponto, o tema da obediência. Somente na obediência é que se dá a oração perfeita. Somente quando o servo, mesmo sabendo que ele em si não tem pecado, que ele não merecia, mas por obediência se entrega, então se dá a salvação. É na liberdade da entrega que se dá a salvação. Ele é obediente e, porque é obediente, é capaz de cumprir a vontade do Pai. E o terceiro ponto
é justamente essa dimensão da beleza. No servo desfigurado, nós encontramos a nossa imagem desfigurada, e porque ele se entregou por nós, nele nós recobramos a nossa beleza. Eu destacaria de início esses 3 pontos. Passemos então agora para a dimensão mais prática, diríamos assim, deste curso. E lembrando, se você tiver dúvida, se quiser perguntar alguma coisa ao padre, digite aí nos comentários que nós anotaremos e responderemos daqui a pouco. Então, tendo dúvidas, digitem aí que nós vamos responder à medida do possível a todas. Então, iniciemos com o Tríduo Pascal. Como eu disse há pouco, nós já tivemos a primeira parte, que foi sobre a Quaresma, que foi aquele nosso encontro presencial. Hoje nós vamos tratar do Tríduo Pascal e do próprio tempo pascal como um todo. O Tríduo se apresenta não como um tempo de preparação, mas sim como uma só coisa com a Páscoa. É um tríduo da paixão e ressurreição que abrange a totalidade do mistério pascal. Assim se expressa no calendário. Cristo redimiu ao gênero humano e deu perfeita glória a Deus, principalmente através de seu mistério pascal. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. O tríduo pascal da paixão e ressurreição de Cristo é, portanto, a culminação de todo ano litúrgico. Eu lembro que no nosso curso sobre a Quaresma, eu toquei rapidamente, mas agora eu volto a dizer. O ano litúrgico, ele nasce do domingo. O domingo é, digamos assim, o ponto central, porque é justamente no domingo que nós celebramos o evento central da vida cristã, da celebração cristã, da vida moral cristã, enfim. Todo o fundamento da vida cristã se dá justamente na ressurreição. Então, toda a vida litúrgica nasce do domingo. E o domingo está justamente nessa referência a essa Páscoa anual. O domingo é sempre a nossa Páscoa semanal e anualmente nós celebramos a Páscoa do Senhor. Então vejam, primeira coisa que vale notar é, embora na nossa divulgação desse curso nós tenhamos feito uma espécie de distinção entre tríduo pascal e Páscoa e tempo pascal, foi apenas para enfatizar que nós iríamos ver passo a passo. Entretanto, não existe essa distinção. Liturgicamente falando, o tríduo pascal já está justamente no tempo pascal. Então, não são tempos diferentes. Aqui tem que ficar claro isso. Não são tempos diferentes. É um só tempo. Já está em relação. Então veja, o que é que nós celebramos no tríduo pascal e no tempo pascal? O evento central da vida cristã, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então este mistério é o mistério pascal, é o mistério central da vida cristã. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que se diz assim, ou se expressa assim no calendário, que neste evento, Cristo redimiu todo o gênero humano. Lembram aquilo que eu falava há pouco, à luz do cântico do servo de Isaías? Não é? Ele assumiu um pecado que não é dele. Jesus não cometeu nenhum pecado, mas ele assume o pecado da humanidade. E porque ele assume, então ele redime. Há uma frase na teologia que se diz assim: o que não é assumido não pode ser redimido. Tentando assim usar um exemplo bem superficial, bem, sei lá,
bem simples, bem mais do que simples, bem simplório. É como uma pessoa que, se não admite que está doente, morre, porque não vai procurar o médico. Então é preciso assumir que está doente para poder procurar o médico. E então, quando procura o médico, se recebe aquilo que é necessário para se curar. Usar esse exemplo assim, como eu disse, bem simplório, para mostrar justamente isso. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Quando Cristo assume a nossa humanidade, e embora ele não tenha cometido nenhum pecado, mas assume a nossa condição, então ele nos redime. E como é um ato de obediência, vejam, ele sendo santo, assume a nossa condição por obediência ao Pai, então aí se dá o perfeito louvor, aí se dá a perfeita glória a Deus. No mistério pascal se manifesta, como eu dizia há pouco, justamente a glória de Deus, a salvação de Deus. E isso se dá justamente pela obediência do Filho. E nesse mistério pascal, nós recobramos a vida. Aquilo que o pecado nos privou, aquilo que o pecado nos tirou, na Páscoa, no mistério da cruz do Senhor, nos foi concedido novamente. Vejam aí, o tríduo começa com a missa vespertina da ceia do Senhor, alcança seu cume na vigília pascal e se fecha com as vésperas de Páscoa. Então, o tríduo começa na celebração chamada In Cena Domini, não é? na ceia do Senhor, e vai até e se estende até o domingo da Páscoa. O tríduo pascal, portanto, compreende esta única celebração que acontece em 3 dias, como veremos agora. Esta unificação da celebração pascal é mais acorde com o espírito do Novo Testamento e com a tradição cristã primitiva. O mesmo Cristo, quando aludia à sua paixão e morte, nunca a desassociava de sua ressurreição. Isso aqui é importantíssimo. Esse ponto vocês devem guardar bem. Às vezes, as pessoas tendem a desassociar a cruz da ressurreição. E aí, quando olham para a cruz, a veem apenas como imagem da morte, como sinal da destruição. Para nós cristãos, não. Nós celebramos o mistério pascal. E este mistério compreende morte e ressurreição. Então, a morte e a ressurreição não estão desassociadas. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes, como acontece inclusive em algumas seitas, há uma espécie de rejeição da cruz. Uma vez, não é, vocês que são aqui da paróquia de Delmiro já sabem que eu gosto de contar história, não é? Então, se tiver alguém que não seja da paróquia de Delmiro acompanhando, fique sabendo. Quando eu lembro de alguma história, eu gosto de contar. Certa vez eu estava em Maceió, ainda seminarista, e estava num ponto de ônibus. Ao meu lado estava uma senhora que já deveria ter, sei lá, seus 70 anos. E eu estava com uma cruz. Ela olhou para mim e disse: "Para que você carrega uma cruz tão cheia?" Veja que pergunta: para que você carrega uma cruz tão cheia? Eu percebi a ignorância dela, mas, por respeito aos cabelos brancos, eu perguntei a ela simplesmente isso: o que é que significa uma cruz tão cheia? O que é que significa uma cruz tão cheia? E vejam a ignorância dessa mulher, não é? Ela disse: o nosso Deus não está mais aí. O nosso Deus não está mais aí. Então vejam, meus irmãos, é isso que o texto está nos chamando a atenção. É a pessoa que, por não entender que se trata de um mistério, separa
desassocia. E se desassocia, então a cruz é um simples instrumento de tortura. E se é um simples instrumento de tortura, ele não importa para a nossa salvação. Vejam, nós cristãos, como vai dizer São Paulo, pregamos Cristo crucificado. Vai dizer São Paulo, Cristo crucificado. Vejam, porque a cruz para nós não é o ponto final. Para nós, a cruz não é a derrota de Deus. E por isso a cruz não está tão cheia como pensava aquela senhora. Porque para nós a cruz é apenas, ou não diria apenas, mas a cruz está em relação à ressurreição do Senhor, a vitória de Deus sobre o pecado e a morte. Se a cruz fosse um simples instrumento de tortura, então nós seríamos loucos se nós andássemos com ela no pescoço. Se a cruz fosse um mero instrumento de morte, então nós seríamos, terríveis se usássemos esse instrumento. Seria como hoje uma pessoa que pegasse um revólver e pendurasse no pescoço. Quer dizer, é um instrumento de morte, e de morte injusta tantas vezes. Não é? Então vejam, para nós a cruz não é vista assim, porque a cruz, para nós cristãos, não está desassociada da ressurreição. Por ela nos veio a vida. Quando olhamos para a cruz, nós não enxergamos a derrota de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós não contemplamos o fim da humanidade. Quando nós olhamos para a cruz, nós experimentamos, nós contemplamos a grandeza do amor de Deus, que foi até as últimas consequências para nos salvar. Esses 3 dias formam uma unidade e, como tal, devem ser considerados. Por conseguinte, a Páscoa cristã consiste essencialmente em uma celebração de 3 dias, que compreende as partes sombrias e as facetas brilhantes do mistério salvífico de Cristo. As diferentes fases do mistério pascal se estendem ao longo dos 3 dias, como num único e numa única celebração. Outra coisa importantíssima, não são 3 celebrações distintas. Às vezes tem pessoas, infelizmente esse ano, ao que tudo indica, nós vamos ter que acompanhar virtualmente, não é, pelos meios de comunicação, mas quando se podia vir às igrejas, às vezes tem pessoas que fazem essa separação. Não, eu só gosto de ir na sexta-feira, ou então eu só gosto de ir no sábado, ou então vem na quinta e só vem no domingo, como se fossem celebrações distintas. E não é. É uma única celebração, está unida numa única celebração, entretanto, que acontece ao longo de 3 dias. Então, não devemos desassociar, não devemos pensar que são várias celebrações. Não são. É apenas uma celebração unida, não é, que está em consonância. Agora, essa única celebração se dá ao longo desses 3 dias. Por que, padre? Por que 3 dias? Justamente porque esse mistério que nós celebramos é grandioso demais. Celebrá-lo num único dia seria insuficiente para que pudéssemos contemplar, vislumbrar a grandiosidade de tal mistério. Então, por isso que se celebra ao longo de 3 dias esse mistério que, como disse, é central em toda a vida litúrgica, moral, eclesiástica, cristã, o mistério pascal do Senhor. O caminho cristão
é o caminho iluminado pelos ensinos e exemplos de Jesus. É o caminho da cruz, que é também o da ressurreição. É esquecimento de si, é perder-se por Cristo, é vida que brota da morte. O mistério pascal que celebramos nos dias do Sagrado Tríduo é a pauta e o programa que devemos seguir em nossas vidas. Vejam, é aquilo que eu falava há pouco. Não há verdadeiro caminho cristão senão passando pela cruz. Às vezes, nós nos deparamos com certas propagandas enganosas. Entre aqui e pare de sofrer. Venha para cá e receba a bênção. Use essa toalhinha suja do meu suor e resolva todos os problemas da sua vida. Pegue esse travesseiro ungido, bote lá na porta do banco e suma todas as dívidas. É um caminho que se oferece com uma glória que rejeita o sofrimento. Este nunca foi o caminho cristão. Nunca foi o caminho cristão. O caminho cristão nunca rejeitou a cruz. O caminho cristão é, sem dúvida alguma, um caminho para Deus. É um caminho ascendente. Nos leva para Deus. Entretanto, para chegarmos à ressurreição, é necessário que passemos pela cruz. É necessário que aprendamos a obediência, que aprendamos o valor redentor dos nossos sofrimentos. E, portanto, o discípulo, vai dizer Jesus, é aquele que toma a sua cruz a cada dia e o segue. Não há discipulado sem cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Este é o caminho do discípulo, aquele que segue Jesus. E seguir Jesus é passar pela cruz, é ir para a cruz. E então, a partir da cruz, fazer a experiência da vida, da vitória sobre o pecado e a morte. Então, quando celebramos o mistério pascal, nós somos convidados a fazer esse caminho para o Calvário, e a partir da experiência da cruz, participarmos da vida em Cristo. Antes de adentrarmos na Quinta-feira Santa, eu gostaria só de esclarecer uma coisa. Quando nós falamos de 3 dias, nós não estamos falando do modo como nós, no Ocidente, contabilizamos o dia, não é? Para nós, o dia começa à meia-noite. Então, às 00h se inicia um novo dia. Para a liturgia, se valendo do modo como o judeu contava o dia, é que nós compreendemos esses 3 dias. Tentando dizer de um modo mais claro, se fôssemos contar como nós contamos o dia no Ocidente, então seriam 4 dias, não é? Quinta, sexta, sábado, domingo. Entretanto, nós falamos de um tríduo, 3 dias. Como é então que se contabiliza o dia para o judeu e para a liturgia? O dia para o judeu começa no entardecer, e termina no entardecer do outro dia. Então vejam, no entardecer da quinta ao entardecer da sexta, um dia. Do entardecer da sexta ao entardecer do sábado, segundo dia. Do entardecer do sábado ao entardecer do domingo, terceiro dia. Então aqui nós temos o tríduo pascal. Sempre se começa no entardecer. É por isso que a celebração da Quinta-feira Santa, o recomendado é que seja celebrada ao entardecer. Então, repito, do entardecer da quinta para o entardecer da sexta, primeiro dia. Do entardecer da sexta ao entardecer do sábado,
segundo dia. Do entardecer do sábado ao entardecer do domingo, terceiro dia, aqui nós temos o tríduo pascal. Iniciemos pela Quinta-feira Santa. A liturgia da Quinta-feira Santa é um convite a aprofundar concretamente o mistério da paixão de Cristo, já que quem deseja segui-lo deve sentar-se à sua mesa e, com o máximo recolhimento, ser espectador de tudo o que aconteceu na noite em que iam entregá-lo. Vejam, meus irmãos, quero chamar a atenção de vocês para um aspecto, e já adianto aqui o último ponto. O último ponto diz: assim podemos afirmar que a Eucaristia é o memorial não da última ceia, e sim da morte de Cristo, que é Senhor, e Senhor da morte, isto é, o ressuscitado, cuja vinda esperamos. Então, quero antecipar para vocês esse dado que é importante. Nós não celebramos o mistério da última ceia. Isso aqui é importante. Às vezes algumas pessoas dizem, vamos celebrar a última ceia. Não, nós não celebramos o mistério da última ceia. Na ceia, na última ceia, como é chamada, se deu meio que uma antecipação do Calvário. Aquilo que no Calvário aconteceu de modo cruento, ou seja, com o derramamento do sangue, Jesus antecipa de modo incruento na última ceia. Então, o que nós celebramos na Páscoa, aliás, na Santa Missa, é a Páscoa do Senhor. É o mistério da morte e ressurreição do Senhor. E onde é que nós celebramos? Na ceia. Então, fique claro para vocês essa distinção. Não é o mistério da ceia. Não existe esse mistério da ceia. Mas na ceia, nós celebramos o mistério da Páscoa do Senhor. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus chama os seus discípulos e celebra com eles a última ceia, nós estamos aqui já com este ar pascal. Nós estamos dentro desta perspectiva pascal. Isso aqui é importante ter claro, tá bem? Vejam, e por que os estudiosos nos chamam a atenção para isso? Porque a Páscoa, a ceia pascal dos judeus, era marcada pela presença do cordeiro que era imolado. Entretanto, na ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos, não se menciona o cordeiro, não se fala do cordeiro. Isso é um dado curioso. Se fala em vinho, se fala em pão, mas não se fala em cordeiro. E aí nós entendemos, à luz do mistério pascal, tendo, digamos assim, este ar pascal pairando sobre a ceia de Jesus com os seus discípulos, nós entendemos que o cordeiro seria imolado mais tarde na cruz. Que o cordeiro, à luz da leitura que nós ouvimos do servo de Isaías, é o próprio servo sofredor. É aquele que vai se entregar mais tarde, posteriormente. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e gostaria que ficasse bem distinto aí na inteligência de vocês, é isso. Nós não celebramos o mistério da ceia. A ceia que nós celebramos na Quinta-feira Santa, não é, na ceia do Senhor, é a celebração do mistério pascal. Do mistério pascal. Nós estamos no horizonte da Páscoa. Agora, onde é que esse mistério é celebrado? Na ceia, tá bom? Então, fique essa distinção. Não existe para nós mistério da ceia. Existe mistério pascal,
que é celebrado na ceia. E, por outro lado, o mesmo Jesus nos dá um testemunho idôneo da vocação ao serviço do mundo e da igreja que temos todos os fiéis quando decide lavar os pés dos seus discípulos. Então, vejam, no Evangelho de João não se menciona a última ceia. Por quê, padre? Se vocês lembram, antes dos relatos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, João nos apresenta um longo discurso sobre a Eucaristia. Então, João vai nos falar da Eucaristia muito longamente, não é, num discurso que Jesus faz para os seus discípulos, não é? Então vejam, inclusive gerando certa escandalização por parte dos seus seguidores e, inclusive, depois desse discurso, muitos, inclusive, decidem abandonar Jesus. Então, como já havia esse discurso sobre a Eucaristia, não é, no lugar da ceia, João nos coloca o lava-pés. E aí o texto nos chama a atenção para essa dimensão, não é, do serviço. O banquete sempre nos impulsiona, sempre nos leva ao serviço, sempre nos congrega ao redor da mesa, não é, e nos faz próximos dos outros. Então, ela meio que, a Eucaristia nos empurra para o serviço dos outros, não é? Nós somos chamados, como vai dizer tão bonito, né, o Papa Bento XVI, nós somos chamados à transubstanciação do mundo, não é? Poderíamos usar o termo a eucaristização do mundo, ou seja, quando nós, alimentados pela Eucaristia, nos reconhecemos como membros do corpo de Cristo, não é? Nós nos vemos como parte do corpo de Cristo, então nós somos chamados pela força, não é, do Espírito em nós a transubstanciar o mundo, a fazer de todas as realidades um grande culto de louvor ao Pai. E então todas as realidades da nossa vida se tornam esse louvor, que se dá justamente pelo nosso serviço, pela nossa proximidade, por transformarmos todas as coisas nesse caminho que nos leva para Deus. Antes de ser entregue, Cristo se entrega como alimento. Entretanto, nesta ceia, o Senhor celebra sua morte. O que fez, o fez como anúncio profético e oferecimento antecipado e real da sua morte antes da sua paixão. Por isso, quando comemos deste pão e bebemos deste cálice, proclamamos a morte do Senhor até que Ele volte. Foi aquilo que eu falava há pouco. Na ceia, nós celebramos o mistério da morte e ressurreição do Senhor, só que de um modo incruento, sem o derramamento do sangue. Na cruz, então, se dará o sacrifício de modo cruento, ou seja, com o derramamento do sangue. Hoje há alegria e a igreja rompe a austeridade quaresmal cantando o Glória. É a alegria de quem se sabe amado por Deus, porém, ao mesmo tempo, é sóbria e dolorida, porque conhecemos o preço que Cristo pagou por nós. Poderíamos dizer que a alegria é por nós e a dor é por Ele. Entretanto, predomina o gozo, porque no amor nunca podemos falar estritamente de tristeza, porque aquele que dá e se entrega com amor e por amor, o faz com alegria e para dar alegria. Então, como nós falávamos na formação passada, e aqui eu chamo a atenção novamente, o período, não é, o tempo quaresmal vai até esta celebração. Quando, nas já iniciamos então com a celebração da ceia,
já iniciamos o tempo pascal. Como nós dissemos no início desse curso, o Tríduo e a Páscoa formam um conjunto. Então, se inicia o outro tempo. E com esta celebração, não é, nós cantamos o Glória. E vejam que durante os 40 dias quaresmais, a igreja nem canta o Glória, nem o Aleluia, porque é um tempo marcadamente penitencial. Agora já se canta o Glória, mas ainda nesse tom, não é? Como o texto faz aqui esse jogo interessante, de alegria e dor. Né? Alegria porque pelo sacrifício nós alcançamos a salvação. Entretanto, o sacrifício, não é, implicou a morte, e então por isso a dor. Mas aqui nós já estamos adentrando no clima do tempo pascal. A Sexta-feira Santa, à tarde da Sexta-feira Santa, apresenta o drama imenso da morte de Cristo no Calvário. A cruz erguida sobre o mundo segue de pé como sinal de salvação e de esperança. Com a paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João, contemplamos o mistério do crucificado, com o coração do discípulo amado, da mãe, do soldado que lhe traspassou o lado. A mãe estava ali junto à cruz. Não chegou de repente no Gólgota, desde que o discípulo amado a recordou em Caná, sem ter seguido passo a passo, com seu coração de mãe no caminho de Jesus. E agora está ali como mãe e discípula, que seguiu em tudo a sorte de seu filho, sinal de contradição como ele, totalmente ao seu lado, mas solene e majestosa como a mãe de todos, a nova Eva, a mãe dos filhos dispersos, que ela reúne junto à cruz de seu filho. Então vejam, meus irmãos, na sexta-feira, um único sinal é posto diante de nós, é o sinal da cruz. Diante de nós, somente a cruz, sinal de contradição. Entretanto, para nós cristãos, sinal da vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte. Quero aqui fazer uma orientação e até um pedido do ponto de vista espiritual. Como tudo indica, nesse tempo em que estamos vivendo, vamos ter que ficar em nossas casas durante as celebrações. Então eu recomendo muita sobriedade na vivência desse dia. Eu pediria que, neste dia, vocês procurassem colocar a cruz num lugar de destaque e buscassem ao longo do dia olhar para ela, ver na cruz a dor que o nosso pecado acarretou, mas também ver o sinal da maravilhosa ação de Deus que nos salva. Então, este é o sinal que deve ficar diante de nossos olhos. É da cruz que brotará a nossa salvação. É da cruz que nos virá toda a manifestação do amor e da proximidade de Deus, que vai até as últimas consequências, que vai até ao extremo de entregar o seu próprio filho por amor da humanidade. Então, na sexta-feira, quando estivermos vivendo esse tempo pascal, não tirem a cruz de diante dos olhos, não é? E, sobretudo, procurem também associar a cruz à vida de vocês, não só tê-la diante dos olhos, mas também vivê-la. E então eu recomendaria a prática penitencial nesse dia com mais intensidade, a sobriedade na alimentação, a sobriedade na palavra, no falar, não é? Procurar mesmo fazer um dia mais orante, mais silencioso, não é? Às vezes as pessoas não entendem bem a celebração da Semana Santa, do Tríduo,
Às vezes dizem assim, eu faço penitência. Certo, e o que é a penitência que você faz? Eu não como carne. Tá bom, que bom que não come carne, não é? Mas quando a gente vai olhar as mesas, o que tem de feijão no coco, arroz no coco, 3, 4, 5 tipos de peixe, não é? É um banquete, parece que é o período onde as pessoas mais comem. Então, não está fazendo a penitência como deveria. Não é? Se você não tem nenhum problema com a alimentação, se pode fazer restrições, então leve a sério esse momento penitencial, porque a penitência nos ajuda a nos associarmos, não é, ao mistério que nós celebramos. Nós vamos aprendendo também a nos dominar, a perceber que aquelas coisas, por mais que sejam importantes e por mais que sejam boas, mas elas não são tudo. Elas não ditam a regra ou o sentido profundo da nossa vida. Então, faço esse apelo para que vocês vivam bem. Como disse, já que infelizmente tudo indica que não será possível a nossa participação presencial nas celebrações, então que pelo menos a gente consiga viver esse tempo de acordo com as nossas possibilidades. Não se celebra a missa em todo o mundo, mas a ação litúrgica da Paixão do Senhor. Então esse é o único dia durante todo o ano em que não se celebra nenhum sacramento, não é? A não ser em casos extremos, não é? Então, o padre, em casos extremos, pode celebrar alguns sacramentos, não é? Para a salvação das almas, a igreja abre exceção em casos extremos, como, por exemplo, a unção ou até mesmo a confissão, mas em casos extremos. Fora isso, de modo geral, a regra geral é essa: não se celebra nenhum sacramento. Por essa consciência, o esposo foi tirado. Então, esse é um dia penitencial. A igreja, a esposa de Cristo, se resguarda, não é, esperando justamente a manifestação da glória de Deus, da vida em Jesus Cristo. O altar fica desnudo, sem cruz, sem velas nem adornos, recordando a morte de Jesus. Então, o altar nesse dia não fica forrado, porque nele não vai acontecer o sacrifício, não se coloca cruz, nem velas, nem nenhum tipo de adorno. Então, é uma imagem mesmo, não é, do despojamento, do desnudamento, não é, no qual a igreja, esposa de Cristo, está passando. Recordamos a morte de Jesus. Os ministros se prostram no chão, frente ao altar, no começo da cerimônia. São a imagem da humanidade rebaixada e oprimida, e ao mesmo tempo penitente, que implora perdão por seus pecados. Vão vestidos de vermelho, a cor dos mártires. Então vejam a beleza, não é? A sobriedade dessa ação, não é? E ao mesmo tempo a beleza. É uma celebração marcadamente sóbria, não é? Penitencial, neste sentido de nos colocar nessa atitude diante do mistério da cruz, e que nos coloca, ou que nos impulsiona, melhor dizendo, a pensarmos até que ponto os nossos pecados nos desfiguram e, ao mesmo tempo, a grandiosidade da ação misericordiosa do nosso Deus. Esta celebração, esta ação litúrgica, se divide basicamente em 3 pontos: a celebração da palavra, a adoração da cruz e a comunhão. Então, a celebração da palavra é quando ouvimos, não é, aquelas leituras e, sobretudo, o relato, não é, a narração da paixão do Senhor, sobretudo segundo João. Depois nós temos a dimensão da oração universal, né, da igreja, onde a igreja reza por todas as intenções e
se coloca nessa atitude oracional e vem a adoração da cruz. Como disse, é o sinal que deve ficar diante dos nossos olhos, é a cruz, e em seguida a comunhão. Esta comunhão, como nós sabemos, foi consagrada na celebração in Cena Domini. O Sábado Santo, chamado de o Dia do Silêncio, não é? A comunidade cristã vela junto ao sepulcro, calam os sinos e os instrumentos. É ensaiado o aleluia, mas em voz baixa. É o dia para aprofundar, para contemplar. O altar continua despojado, o sacrário aberto e vazio. Vejam, meus irmãos, não é? Nós, no sábado, estamos à porta do sepulcro, no silêncio. Esperamos no silêncio. Então, desde muito tempo, o sábado foi chamado assim, o dia do silêncio. Vejam, isso é bonito de pensarmos, não é? A igreja, como uma esposa que espera a manifestação da glória do seu esposo, silencia diante da morte. Silencia. E este silêncio não é um silêncio do desespero, não é um silêncio, digamos assim, de uma angústia que desnorteia, mas é o silêncio da espera, é o silêncio da vigilância. A igreja silenciosamente espera a manifestação da vitória do seu esposo. E é justamente sobre isso que nos fala esse segundo ponto. Não é um dia vazio em que não acontece nada, nenhuma duplicação da sexta-feira. A grande lição é esta: Cristo está no sepulcro, desceu à mansão dos mortos, ao mais profundo em que pode ir uma pessoa. E junto a ele, com sua mãe Maria, está a igreja, a esposa, calada como ele. O sábado está no próprio coração do tríduo pascal, entre a morte da sexta-feira e a ressurreição do domingo. Entre a morte da sexta-feira e a ressurreição do domingo, nos detemos no sepulcro. Um dia ponte, mas com personalidade. São 3 aspectos, não tanto momentos cronológicos, de um mesmo e único mistério. O mesmo da Páscoa de Jesus, morto, sepultado, ressuscitado. Então vejam, é aquilo que eu falava há pouco. Não é o dia do vazio, não é que não esteja acontecendo nada, mas a igreja se coloca à porta do sepulcro esperando a manifestação da glória do seu esposo. E neste dia, no terceiro dia, nós celebramos aquela que é chamada de mãe de todas as vigílias, a vigília pascal. A celebração é no sábado à noite. É uma vigília em honra ao Senhor, segundo uma antiquíssima tradição, de maneira que os fiéis, seguindo a exortação do Evangelho, tenham acesas as lâmpadas como os que aguardam a seu Senhor quando chega, para que ao chegar os encontre em vigília e os faça sentar à sua mesa. Então veja, aquele silêncio, como disse, nos leva à vigilância. E na vigília nós estamos justamente esperando a manifestação da glória do nosso Senhor. Essa vigília divide-se basicamente no breve lucernário, como vocês lembram, a celebração se inicia com a bênção do fogo novo. A liturgia da palavra, sem dúvida alguma, é uma das liturgias da palavra, ou a liturgia da palavra mais rica, não é? Ela é composta por várias leituras que nos fazem justamente pensar sobre toda a dimensão da história da salvação, não é? Começando no livro do Gênesis, passando pelos patriarcas, os profetas, até
a sua plena concretização em Jesus Cristo, e então nós vamos vendo ao longo da história a manifestação salvífica do nosso Deus. Depois a liturgia batismal, no início da igreja, não é? A liturgia pascal era basicamente uma liturgia batismal. Então era na Páscoa que os batizados, que os pagãos, melhor dizendo, os catecúmenos, eram batizados. Eu lembrei isso na Quaresma, não é? O tempo quaresmal era um período de preparação para o batismo, não é? E é desse período que nós vamos ouvir falar das chamadas catequeses mistagógicas. E depois a liturgia eucarística, que é, como disse, a Eucaristia, a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao se aproximar o dia da ressurreição, a igreja é convidada a participar do banquete eucarístico, que por sua morte e ressurreição o Senhor preparou para o seu povo. Nele participam pela primeira vez os neófitos, ou seja, os novos nascidos, não é, os batizados, pois, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Então, como eu disse a vocês, todos os sacramentos, em certo sentido, participam desse único mistério, do mistério central, que é o mistério da Páscoa do Senhor, paixão, morte e ressurreição. E no batismo, particularmente, não é? Porque é justamente por ele que nós somos sepultados para o homem do pecado e renascemos para a vida nova como homens da graça, como filhos de Deus, filhos adotivos no Filho Jesus. E para concluirmos, chegando já ao final deste curso, então tratemos agora da Páscoa propriamente. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. Durante todo este curso eu vinha repetindo, nós estamos diante do mistério central da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Não faz sentido. Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido. Nós estaríamos caminhando para o nada. Nós estaríamos pregando fábulas, fantasias. Então, a ressurreição é um dado central. Sem a ressurreição, não faz sentido a vida cristã. Para que tantos sacrifícios? Para que lutar por uma vida nova? Para que falar de um defunto, de um falecido? Entende? Então, a ressurreição é central. Nós não cremos em um defunto. Nós não cremos em um morto. Nós cremos no Deus da vida. Nós cremos no ressuscitado. Mas vejam como nós falamos, não se desassocia a cruz da ressurreição. O ressuscitado traz as marcas da cruz. Lembram na sua aparição, quando Tomé duvida, e o ressuscitado vai dizer, olha Tomé, toca nas marcas, não é? Então, veja, o ressuscitado traz em seu corpo as marcas da cruz, não é? Então, vejam vocês, esse mistério é central. Nós não cremos em um defunto, vou repetir. Nós não cremos no morto. Nós cremos no Senhor da vida, naquele que venceu a morte e o pecado. A Páscoa de Cristo, e aí está o significado de Páscoa, não é? Passagem do Senhor que passou da morte à vida à sua existência definitiva e gloriosa. É a Páscoa também da Igreja, seu corpo, que é introduzida na vida nova de seu Senhor
por meio do Espírito que Cristo lhe deu no dia do primeiro Pentecostes. Então, vejam vocês, se a Páscoa dos judeus celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, a Páscoa cristã celebra a libertação do povo do pecado e da morte. Então, aqui em Cristo se dá a definitividade do sentido desta passagem, do sentido pascal. Nós não estamos celebrando mais a libertação de uma estrutura de opressão, de uma estrutura sociopolítica, de uma condição sociológica. Não, nós estamos celebrando a definitividade da vida, a definitividade da igreja, que é justamente a participação na glória de seu Senhor. Páscoa é vitória, e o homem chamado à sua maior dignidade. Como não se alegrar pela vida daquele que tão injustamente foi condenado à paixão mais terrível e à morte de cruz? Pela vitória daquele que anteriormente foi flagelado, esbofeteado, cuspido com tanta desumana crueldade. Então, a nossa alegria é essa, é a alegria da vitória. Vejam, esse caminho que Jesus vai fazendo para Jerusalém, o caminho da cruz, leva justamente, por meio da dor e do sofrimento, a concretização da vida, a vitória de Deus. Então, quando celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando a vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte. E aqui está essa frase curtinha, mas tão importante, que vai ser central na igreja primitiva. Jesus Cristo é o Senhor. Vejam, essa vai ser a pregação inicial da igreja. Aquele que vocês mataram, aquele que vocês condenaram, Deus o ressuscitou. Ele é o Senhor. Ele agora participa da glória de Deus. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então, nesta pequena frase se concretiza todo o mistério e toda a profissão de fé da igreja. Ele é o Senhor. O tempo pascal compreende 50 dias, não é? E daí nós vamos ver a culminação desse tempo na celebração de Pentecostes, que significa isso, 50 dias. A liturgia insiste muito no caráter unitário destas 7 semanas. A primeira semana é a 8ª da Páscoa, em que, já por irradiação, os batizados na vigília eram introduzidos a uma mais profunda sintonia com o mistério de Cristo que a liturgia celebra. Então vejam, vamos por partes para a gente entender. Durante o tempo pascal, nós estamos celebrando este mesmo mistério. Então, do mesmo 150 dias, há um caráter unitário nesses 7 domingos, porque é a celebração do mesmo mistério. Na primeira semana, nós celebramos a chamada 8ª de Páscoa. Então, são 8 dias como se fossem o único dia da Páscoa. Então, são 8 dias como se fosse o mesmo domingo. É o domingo, não é? E nesse período da 8ª, que terminava no domingo seguinte, portanto, chamado Domingo Inaubis. Inaubis, era assim que era chamado. Nós sabemos que, recentemente, o Papa João Paulo II mudou, não se chama mais Domingo Inaubis, mas Domingo da Misericórdia. Então, ele fez essa mudança na nomenclatura. E o que era esse chamado Domingo Inaubis? Então, vejam, aqueles que eram batizados na celebração da Páscoa, do domingo, eles passavam os 8 dias
fazendo essa experiência mais profunda do mistério pascal, e eles iam à liturgia com a veste batismal, a veste que eles receberam na celebração do batismo. No último dia da oitava, neste domingo, eles retiravam a veste branca. Albis quer dizer isso, branco, não é? Daí alva, ou alvura, que está relacionado justamente ao branco. Então, a cor da veste batismal. E então, retiradas essas vestes, recebidas no batismo, os batizados continuavam a celebração do mistério pascal ao longo do tempo. Como esse rito desapareceu do costume da igreja, então também terminou meio que caducando o sentido desse oitavo domingo. E por isso, posteriormente, foi modificado para domingo da misericórdia. Dentro dos 50 dias se celebra a ascensão do Senhor, agora não necessariamente aos 40 dias da Páscoa, mas no domingo 7º de Páscoa, porque a preocupação não é tanto cronológica, mas teológica, e a ascensão pertence simplesmente ao mistério da Páscoa do Senhor. E conclui tudo com a vinda do Espírito em Pentecostes. Aqui, só uma explicação. Ressurreição, ascensão e Pentecostes não são coisas desassociadas. Essa é uma coisa que nós devemos ter claro. Não são realidades distintas. É um único mistério, certo? O modo como a igreja celebra, e para viver bem e compreender bem a totalidade desse único mistério, ela segue a tradição lucana. Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos. Não é? Então, lá na tradição lucana há bem essa distinção entre ressurreição, não é? Depois o ressuscitado aparece aos seus apóstolos, depois ele ascende aos céus e depois, 50 dias, então, o Espírito é dado. Para João, por exemplo, o Evangelho de João, não. Na aparição do ressuscitado já se dá tudo isso, né? A ascensão, ele aparece aos apóstolos, comunica a paz, sopra sobre eles e concede o Espírito Santo. Então, dito isto, só para que vocês compreendam que não são realidades diferentes. É um só mistério, o mistério da Páscoa do Senhor. Então, com isto, nós concluímos este nosso curso. Espero que tenha ficado um pouco de aprendizado para vocês, e este aprendizado não é teórico, obviamente, não é no sentido de ser uma abstração, mas é mesmo para que vocês possam colocar em prática e viver bem este tempo tão rico, tão bonito da nossa igreja e tão essencial para toda a nossa vida cristã, não é? Sobretudo nesse período tão difícil em que nós precisamos nos esforçar ainda mais para viver melhor esse período, tendo em vista que nós nos distanciaremos um pouco da presença, ou pelo menos presencialmente, das celebrações litúrgicas. Então, agradeço a todos, penso que não tenha nenhuma pergunta, não é? Mas agradeço a participação de todos, espero ter contribuído e desejo que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude e para vivermos esse tempo doloroso, não é? Em que estamos enfrentando, ao qual estamos enfrentando, e ao mesmo tempo que nos fortaleçamos na fé. Agradeço ao Anderson e ao Welson, que nos ajudaram pela transmissão, também ao Luiz Felipe, na parte técnica, a todos, a minha gratidão, um desejo de boa noite e que nosso Senhor, o ressuscitado, nos conduza à vida que Ele nos veio dar. Assim seja. Amém.